Quando um ser humano nos procura, quando um ser humano se aproxima da gente, quando um ser humano faz parte da nossa vida, nós temos o dever de ouvi-lo, o dever de trocar ideias, o dever de aprender com eles. Tá certo? Para nós podermos conversar com as pessoas, ajudar as pessoas, existem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, claro, uma boa formação. E uma boa formação, ela vem de um bom convívio familiar, de um bom convívio profissional, de uma boa escola, de um bom curso que nós tenhamos feito e principalmente que nós nos coloquemos no papel de eternos aprendizes. Para isso é necessário que nós leiamos muito, tá? Em termos de leitura, ela é necessária para nos engrandecer como seres humanos. Então, nós temos aí vários filósofos, vários clássicos que vão nos engrandecer muito através da leitura deles. Agora, ler um livro significa ler, interpretar, analisar e usar o conhecimento adquirido com essa leitura para criar a nossa opinião, que é, no mínimo, tão importante quanto a opinião dos outros. Tá? Tem coisas que nós temos mais conhecimento, mais experiência e podemos falar com mais autoridade sobre aquilo. Tem coisas que nós não temos conhecimento e precisamos ouvir para aprender mais sobre ela. E tem pessoas que têm o dom da comunicação e conseguem nos passar essas ideias de uma forma muito interessante, tá? Eu, particularmente, tenho meus autores preferidos. Na questão filosófica, o expoente maior é Sócrates, não menosprezando nenhum outro. Platão, que foi o seu discípulo que se deu ao trabalho de transcrever tudo que Sócrates disse e deixar para a eternidade, né? Na área de autores ficcionais, tenho diversos que eu gosto muito, mas os destaques vão para alguns especiais. Ray Bradbury, que é um autor de principalmente contos, onde ele brinca muito, até falam que ele é um autor que trabalha com ficção científica, mas a ferramenta dele é o homem, é o ser humano, né? Então, quando você lê uma história dele, você vai ver uma série de coisas fantásticas, mas os sentimentos, tudo que é analisado, são particularidades do ser humano. Isaac Asimov escreve diversos livros sobre diversos temas. Ele tem mais de 500 livros publicados. Não li nem, acho que 10% de toda a obra dele. Mas eu sou fã da parte onde ele escreve sobre robôs. Por quê? Porque ele usa o conhecimento científico que ele tem, o medo que nós temos de uma inteligência superior à nossa, não no sentido de conhecimento, de saber fazer as coisas, discernir as coisas, não. Mas se nós criarmos alguém que seja dotado de uma série de regras que o faça ser a melhor ferramenta que nós vamos poder ter, com certeza, com o tempo, nós vamos acabar nos sentindo inferiores a essa ferramenta. Então, o brilhantismo, como ele mostra a relação entre o humano e as máquinas, é fascinante. Livros infantis, entre aspas até eu coloco, porque tem livros que são infantis apenas porque é destinado a um público infantil, mas se o adulto ler, vai aprender muito com eles. O Menino Dedo Verde,
Maurice Druon. O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, recentemente transcrito para o cinema. Ficou um filme animado maravilhoso. Depois de assistir o filme, eu comprei o livro. O livro é tão maravilhoso quanto o filme. Foi praticamente reproduzido na íntegra com algumas mudanças bem sutis. A Árvore Generosa, uma maravilha, uma coisa muito importante, principalmente do que nós fazemos para as pessoas durante a nossa vida. Nós vamos fazendo, vamos recebendo coisas das pessoas e às vezes não temos contato com essas pessoas que tão importantes foram em nossas vidas, mas que deixaram um legado para a gente. O Patinho que Não Aprendeu a Voar, um livro do Rubem Alves maravilhoso, curtinho, que eu tomei conhecimento numa reunião pedagógica quando eu era professor numa escola. Foi usado até como tema de reflexão. E é simplesmente brilhante a forma como Rubem Alves consegue interpretar a essência do ser humano nesse livro. Como nós somos responsáveis pelo futuro que nós construímos. Não citei outros filósofos, nem outros livros religiosos, né, que deverão ser lidos, interpretados, né, e nos ajudar a formar sempre a nossa própria opinião. Como eu disse anteriormente, tão importante quanto a opinião dos outros. No mínimo, né? Nesse curso para o qual eu fui convidado, o tema, o livro base é a Bíblia, né? Que é um bom livro. Tem coisas muito boas. Escrito a várias mãos, de acordo com os crentes, por inspiração divina, mas é um livro cheio de preconceitos, por causa da época que ele foi escrito. É um livro cheio de machismo, também devido ao patriarcado que o mundo viveu praticamente até o início do século XX, né? É um livro cheio de guerras, é um livro que tem incesto, tem uma série de outros problemas que as pessoas que forem ler precisam pelo menos dominar esses conceitos para saber interpretar o que foi dito e na época que foi dito e principalmente para quem foi dito. O que foi escrito, por exemplo, por Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, foi escrito para os coríntios, para os tessalonicenses. Para nós entendermos do que foi falado, nós temos que nos colocar no lugar dos tessalonicenses, no lugar dos coríntios e perceber que tipo de mensagem Paulo quis transmitir para a humanidade. O mesmo serve para os demais livros religiosos. Eu não citei, por exemplo, o Torá, não citei o livro sagrado dos muçulmanos, né? São interpretações, às vezes, até vamos dizer, um livro também muito conhecido, um dos livros muito conhecidos do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? São formas diferentes de interpretar o mesmo texto. São livros ricos por quê? Porque nos permitem várias interpretações. Agora, nós temos que tomar cuidado que nós somos responsáveis por influenciar pessoas, às vezes, sem que nós queiramos, ou até por vontade própria, a pensar como nós pensamos. A discussão filosófica ela é muito importante. Por quê? Porque são várias ideias que vão nos trazer uma ideia final, uma ideia completa, uma ideia pronta. Certo? Muito importante que a gente pense nisso. Aprendi uma coisa nesses
meus anos aí de caminhada e de leitura, e eu ouvi uma coisa muito importante, que é uma pessoa que disse que ele prefere acreditar no Deus que criou o ser humano e não no Deus que os seres humanos criaram. Tem muito fundo de verdade nisso. O Deus que os seres humanos criaram vão ter as qualidades e os defeitos que os seres humanos têm. O Deus que criou o ser humano, ele é único, infinito, não teve início, não vai ter fim. Como é que nós, com a nossa mente limitada, vamos conseguir entender uma coisa que não teve início e que não terá fim? Certo? Tenho hoje 68 anos, pretendo chegar aos 100, que ainda tenho algumas coisas muito importantes para aprender. E você que me ouviu, tenha só uma preocupação, tá? Busque sempre ser feliz e fazer as pessoas com quem você convive serem felizes. Não estou dizendo que nós não vamos ter bons e maus momentos, claro que vamos. Mas é a forma como nós vamos encarar esses bons e maus momentos que vão nos tornar pessoas mais felizes ou mais infelizes. Eu optei pela felicidade. Espero que vocês optem pela mesma coisa que eu optei. Até a próxima Conexão Cabelo.